Estamos começando esse primeiro podcast do Voz do Esporte. Hoje eu sou o Luciano, estou aqui com a presença hoje do vibrador Felipe Preto, do Olá. animal Thales Barbosa. Tamo junto. E do matador Fábio Brolo. Ô. A gente vai falar hoje aqui de algumas pautas aqui do esporte, então a gente vai começar puxando para a nossa região aqui, de Jundiaí e Itupeva. Vamos começar falando do que aconteceu no Campeonato Baiano nesse último fim de semana, do Mancini. Teve uma briga, o Mancini é técnico do Vitória, e jogando contra o Bahia, depois que o Bahia empatou o jogo, o Vinícius fez o gol, fez gestos obscenos para a torcida, e criou uma briga generalizada dentro do campo. O juiz expulsou 4 jogadores do Vitória, 3 do Bahia. O jogo recomeçou depois de um tempo, o Vitória provocou mais 2 expulsões, para ficar sem o mínimo de jogadores em campo. Então o juiz teve que acabar a partida aos 34 do segundo tempo, com o jogo empatado em 1-1. A ideia a princípio do Mancini, do time, pelo que parece, era segurar esse resultado. Só que não deu certo, porque depois a federação deu a vitória por WO para o Bahia por 3-0. O Vitória já disse que vai recorrer, está tentando recorrer. Mas a grande questão é a seguinte: o Mancini, ele é bastante conhecido aqui na nossa região, porque ele foi técnico do Paulista, jogou no Paulista, foi técnico do Paulista na melhor época do time, quando foi campeão da Copa do Brasil em 2005. E as câmeras flagraram, o que parece ele dizendo para o jogador provocar o cartão amarelo, para ser expulso. O jogador já tinha um amarelo, provocar o segundo, e ele nega. A direção do Bahia, do Vitória também nega que tenha orientado os jogadores. E a questão é essa. Felipe, você acompanhou alguma coisa disso aí? O que você acha? Que o Mancini falou para ele pedir o cartão, puxar o cartão, provocar o cartão ou não? Eu dei uma acompanhada, dei uma lida sobre, acompanhei bem por cima, mas parece que ele realmente pediu. Até especialistas disseram que ele fez o pedido do jogador do Vitória provocar o segundo amarelo, que é deprimente aqui pra gente, porque o Mancini, ele é um ídolo aqui da região, né? Sim. Foi um grande jogador do Paulista, foi até capitão do Paulista, né? E, como você disse aí, a melhor época do Paulista foi com o Mancini como técnico. Então, pra gente que tem o Mancini como ídolo, fica meio estranho ver isso aí, né? Sim. Thales, você que acompanha o futebol há mais tempo que a gente, até mais de perto aí, deve ter acompanhado mais a carreira do Mancini até como jogador, né? Eu não me lembro muito dele como jogador. Acho que pela idade também, né? Tá. Que ele é mais velho aqui, Wagner, né? Já tá com quase Wagner 80 anos. Mancini, ele tem um currículo como jogador muito interessante. Ele foi campeão com o Grêmio da Libertadores, ele participou do primeiro Mundial do Japão, na Copa do Mundo de 98. O que entristece é que o Wagner Mancini, com alguns técnicos, ele levanta uma bandeira de ética no esporte e faz exatamente contra. Sim, isso aconteceu com o São Paulo, com o Rodrigo Caio, né, quando era Rogério Ceni, né, que ele se acusou, né, de não ter recebido a falta e foi criticado, né, mesmo ele fazendo o que deveria ser o padrão no esporte, né. Mas isso acontece muito, né? A bandeira de ética ali quando é contra. Quando é contra o seu time, aí todo mundo tá lá criticando. Mas quando é pra te beneficiar, entre aspas, aí como esquecer o pensamento acaba sendo diferente. Como esquecer a vitória do Flamengo sobre o querido Vasco do Thales, que o goleiro, o Felipe, falou que roubado é mais gostoso, né? Uhum. Mas houve um caso, vocês vão se lembrar, que vocês são meus contemporâneos. Na decisão do Brasileiro de 97, o primeiro jogo entre o Vasco e o Palmeiras, o Edmundo tomou o segundo cartão amarelo. E ele ia pegar a suspensão automática. O único jeito dele jogar a segunda partida final é ele tomando vermelho. Então o pessoal do banco do Vasco mandou ele cavar uma expulsão. E ele foi lá e deu um chute no Kleber. Não sei se vocês lembram. O cara tem que ter coragem de fazer um chute num cara daquele tamanho. E no julgamento ele conseguiu a suspensão do segundo cartão amarelo e jogou a final. Se eu não me engano foi após esse fato aí que mudou o regulamento e o primeiro amarelo deixou de ser anulado, alguma coisa do tipo.
se eu não tô falando besteira. Eu acho que eu sei. Porque hoje não anula mais o primeiro amarelo quando isso acontece, né? Sim. Mas foi por causa disso. O Palmeiras também usou disso que o Felipão já tinha sido advertido e ele também cavou uma expulsão lá jogando a bola no Valber e os dois foram julgados e participaram do segundo jogo da final. Você lembra disso, Fábio? Você que torce pro Palmeiras, lembra dessa época ou você era muito novo, em 97? 97 eu tinha 5 anos, não lembro. A primeira lembrança minha é a Mercosul de 98, antes disso não lembro nada. E de 2005, quando o Mancini foi técnico do Paulista. O Paulista foi campeão da Copa do Brasil, depois no ano seguinte foi pra Libertadores, isso você lembra? Não, isso não tem como. Não, de 98 pra frente, 99 é tranquilo. Mas então... 97 é pros caras mais velhos, tipo o Thales. O Thales tá chegando quase nos 80 já. Mas o Thales tem uma memória boa, cara. Ele fala de uns jogos que tipo, a gente tinha 2, 3 anos de idade, velho. Não, a gente não tinha nem nascido. Ele começa a puxar a escalação da Holanda de 1952, não sei o que. Daí ele fala não é de 74, porque 74 é famosa. Puxa de 52, que daí tinha o reserva que foi a primeira vez pra Copa e não jogou nenhum jogo e ninguém nem lembra que tinha seleção. Aí tô vendo isso mesmo. Então, mas só para concluir esse assunto do Mancini, acho que todo mundo aqui ficou meio com o pé atrás por conta dessa ação dele, porque é uma coisa que acontece muito no esporte, não é só no futebol. Teve um caso no vôlei, com a seleção brasileira, que ela perdeu um jogo para pegar um adversário mais fraco há alguns anos, eu não lembro se foi no Mundial, e foi bastante questionado isso também, né? Ela facilitou e tal, esse jeitinho aí, que é uma coisa que não cai bem no esporte, né? É uma coisa que a Na Copa de 82 teve isso. Na Copa de 82 a Alemanha combinou o resultado. Eu não me lembro com qual equipe, ela combinou o resultado para a Camarões não avançar e ela avançar. Tem um caso também com o Brasil, a Itália o Peru. Pode falar, Felipe. Teve mais recente, não vamos lembrar qual Copa aí, mas uma mais recente que também Itália e não lembro qual que era o adversário, que ficaram ali trocando passes porque o empate beneficiava as duas seleções e se abdicaram da vitória. Sim. Teve uma história que o Peru entregou um jogo que prejudicou o Brasil. Na verdade, é assim, essa foi em 78, o goleiro do Peru era argentino. Isso mesmo. Aí a Argentina precisava golear o Peru para chegar na final. E curiosamente o Peru estava fazendo uma grande campanha, tomou de 5. Então, teve também casos que os próprios torcedores às vezes pedem que o time entregue o jogo, né? Já aconteceu com São Paulo para tentar rebaixar o Corinthians, já aconteceu com o Palmeiras. É uma pena, né? Geralmente os times acabam não fazendo isso, né? Pelo menos não descaradamente. Depende, o Palmeiras muito falam que entregou, né? Quando o São Paulo está disputando o título. Palmeiras e Fluminense 4-1. O Douglas Costa, que está na Juventus, deu uma entrevista falando que o Grêmio entrou em 2009 para não ganhar do Flamengo porque se o Grêmio ganhasse do Flamengo tinha que ser campeão internacional. Infelizmente isso acontece no esporte, no futebol mais ainda, né? O futebol acho que é um dos esportes mais marcados pelo jogador dar jeitinho, tentar cavar falta. E falando em cavar falta, vamos para nossa próxima pauta. A gente já falou bastante do Mancini, já deixou bem claro que ele deu uma pisada ele continua sendo um ídolo aqui na região, para quem gosta de futebol, para quem acompanha o Paulista, mas é difícil achar alguém que ache certo o que ele fez, principalmente porque o tiro saiu pela culatra, né? Então, que tudo indica. Luciano, eu posso falar uma coisa? Pode, claro. Eu acho que assim, o principal não é nem o Mancini, e sim como os jogadores agiram no domingo. Eu acho que eu não vi nada assim de tão ofensivo, assim, o cara não foi que nem o Diego fez no Morumbi lá que pulou no fundo de São Paulo. Claro, não só pra torcida. Antigamente era tão legal você ver jogadores irreverentes, o Viola imitando porco, quando fez gol em cima do Palmeiras. Eu acho que, eu concordo com o que você está dizendo, eu acho que, os ânimos, só que hoje os ânimos são muito exaltados, tudo é muito radical, não pode, qualquer brincadeira é muito levada ao extremo, qualquer provocação é motivo de morte,
adversário, seja no esporte, na política, no que for, tipo, virou inimigo, né? Hoje você não pode fazer, você chama a bolacha de biscoito ou o contrário, tirar uma pessoa que pensa ao contrário, é capaz da pessoa, tipo, querer te bater, né? Não é biscoito, é bolacha. E, tipo, não é por aí. Infelizmente isso também reflete no esporte, né? Mas eu concordo, acho que não era pra ter dado essa briga toda. E o comportamento dos jogadores que entraram com a proposta de fazer o clássico da paz, tipo, tudo por água abaixo. O problema é o nome, né? Palmeiras e São Paulo fizeram o clássico da paz e teve aquela confusão lá no Morumbi, em 94. Vamos fazer o clássico da guerra, né? Não, foi o 94 foi o clássico da paz, foi Edmundo lá, que ele deu um soco no Juninho, depois deu um soco no André Luiz e foi sim, mas você vai querer colocar Edmundo e paz na mesma frase, não cabe, cara. É que era chamado o clássico da paz. Principalmente o clássico, né? Então, indo para nossa próxima pauta, já que a gente falou de Kai, a gente pode falar sobre o jogo que foi anunciado como o mais esperado do ano até então. O clássico que colocou frente a frente Neymar. Clássico não, né? Mas disputa Neymar e o CR7, Cristiano Ronaldo, na semana passada. E mais uma vez o Neymar entrou com o topete erguido e saiu com a cabeça baixa, bravo, não aguentou a provocação, as críticas principalmente, né? Ele sofreu algumas críticas pesadas. Não sei se vocês viram o jogo, eu vi o jogo, ele realmente segurou muito a bola em alguns momentos, ele podia ter soltado a bola antes, ele se irritou, tomou um cartão amarelo nos primeiros minutos do primeiro tempo, né? Que um jogador da importância dele, ele é o principal jogador do time, não pode tomar um cartão besta desse no começo. E realmente o time dominou a maior parte do jogo e o Real Madrid acabou sendo mais eficiente. Vocês acompanharam o jogo? Eu tava vendo o jogo do Liverpool, foi bem mais interessante, foi até 5-0. É um time fã do Liverpool. É um time mais legal de se ver, é um time mais agressivo, né? Tem brasileiro no Liverpool? O Firmino. Ah, é verdade, ele jogando fez bola 3 gols, né? 2, não sei. Ele tá com mais de 20 gols no ano já. Ele deu praticamente o dobro de gol do Gabriel Jesus e reserva na seleção. Não, mas o Gabriel Jesus tá afastado lá, tá? Se recuperando, mas o Gabriel Jesus é bom. Ele é bom, é que ele não é titular absoluto, né? Acho que a gente tá bem servido de centroavante aí com os dois. E você tava torcendo pra quem, Thales? Você é PSG ou Real Madrid? Olha, eu não gosto nenhum dos dois times, mas eu prefiro torcer pro PSG. E você, Fábio? Eu torço pro Real sempre. Assim, na Europa eu torço pro Liverpool também. Teve uma época que eu acompanhava o Liverpool, mas nesse jogo eu torci pro Real. Na verdade eu torci contra o Neymar também. Não que eu não possa do Neymar. Torcer pro Liverpool em 2005. Comecei a torcer pro Liverpool em 2005. E aí o ano em que o São Paulo deu uma surra no Liverpool por 1-0. Aquela goleada de 1-0 com o gol do Mineiro, chorado. O Mineiro ele fez um gol na carreira dele, foi aquele. O Aloysio fez um passe de 3 dedos na carreira dele, foi aquele. Talvez seja o único passe certo da carreira do Aloysio. Bom, eu acho que esse jogo do PSG, na verdade, foi um jogo que decidiu, não foi o Cristiano Ronaldo, foi o Asensio, não foi, que veio do banco e abriu lá caiu nas costas laterais. Meteu os 2 passes. Direito, Isso é que eu acho que o PSG, sinceramente, é um time mal treinado. O técnico do PSG é fraco mesmo. O técnico PSG facilitou a vida ali do Real Madrid. O PSG foi bem previsível. Não é que o PSG dominou o jogo, ele deixou, o Real Madrid foi deixando os caras com a bola, porque os caras não tinham muito o que fazer se não fosse a individualidade do Neymar e do cara lá que parece ser tartaruga ninja lá, o Mbappé. Mbappé, aquele que é a música do Hanson, né? Mbappé. Não, e depois que o Nair, né? Ele fez uma alteração lá, o técnico do Paris Saint-Germain. Unai Emery, alguma coisa assim. Ele tirou o Cavani e aí trouxe o Mbappé mais por dentro
e o Mbappé que segurava um pouquinho o Marcelo ali, porque o Marcelo já vinha fazendo uma grande partida, mas tinha o Mbappé ali para ele se preocupar, e aí o técnico fez uma alteração que liberou mais o Marcelo, tanto que acabou fazendo o gol. O Zidane, ele colocou o Asensio logo depois da alteração que o técnico Paris Saint-Germain fez. Não sei se coincidiu ou se ele realmente viu a possibilidade ali do Asensio. O Asensio passou a cair ali mais junto com o Marcelo, e tanto que os 2 gols saíram dali, né? O Cristiano Ronaldo de coxa lá e o do Marcelo. O PSG... Pode falar, Fábio. Não, o PSG eu tenho a impressão que ele é meio que o oposto do Liverpool, nesse sentido. É um time muito individualista. Você não vê, tipo... Não parece que é um time, parece que é um monte de neco bom que se reuniu pra jogar junto. Mas é porque é mal treinado. Porque tem um técnico ruim. O PSG, ele me lembra um episódio do Maluco no Pedaço, que o Will Smith entra no time de basquete da escola lá, e o técnico falava assim: você pegou a bola, toca pro Will. Se você estiver embaixo da cesta, pronto para pegar um rebote, pegou o rebote, toca pro Will. E o PSG é meio isso, toca pro Neymar, o Neymar ele faz o que ele quiser, e às vezes o que ele quer é tipo resolver sozinho, por falta de experiência e de paciência, e não dá, cara, não dá. Se você compara o Neymar com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, por exemplo, você vê que os dois eles jogam pro time, né? Eles fazem as jogadas individuais, mas eles jogam pro time. E o Neymar não, o time joga pra ele. O próprio Real sofreu com isso um período, até o Zidane chegar, o Real tinha muito disso. Era, claro, bem treinado, porque tinha um Ancelotti e tudo mais, mas era muita bola no Ronaldo. Hoje você vê o Real Madrid trabalhando muito a bola e o Cristiano Ronaldo acaba sendo finalizador, né? Tá pegando mais perto da área. Mas isso não mudou por conta disso, né? Porque teve a inversão. O Benzema cai mais, não é mais o pivôzão, ele cai mais pelas pontas, e o Cristiano já é o mais finalizador, né? E o Marcelo também tá numa fase sensacional, né? Ele, foi o melhor jogador da partida. Não, mas foi um duelo bom. O Casemiro também foi bem, né? O Casemiro foi bem. Sim. Eu vi depois o tape. Casemiro é o volante perfeito, né? Ele sabe ser aquele cara que faz a marcação individual, mas ao mesmo tempo ele marca bem por zona. Sim. Então, mas assim, eu vejo que, tipo, aqui, eu não sei, você torce pra quem, Felipe? Você torceu pra quem? PSG ou... Eu torci pro Paris Saint-Germain. Mas, eu achei que o Neymar ia fazer um grande jogo, cara. Eu decepcionou a atuação do Neymar. E não sei se foi por mais torcida ou não sei. E também acho que porque o Real acabou de levar 2, né? Vamos dar chance pra isso é verdade. O PSG, ele é um time que só morre na praia sempre, né? Nunca chega. E a gente acaba tendo... É difícil ser... Assim, o Neymar, ele tem esse comportamento, a gente acaba querendo que... e o Messi e o Cristiano Ronaldo vêm dominando aí a disputa do melhor do mundo há anos aí. E a gente tem a esperança, como brasileiro, fica aquela coisa assim, né? Pô, o Neymar é um que pode, tipo, aparecer ali no cenário de repente. Mas realmente, se você não conseguir separar o talento que ele tem dentro de campo, que realmente é excepcional, ele pode estar à altura desses dois, separar da personalidade dele, que tipo o Cristiano que prejudica Ronaldo, dentro do campo. O Cristiano Ronaldo às vezes é criticado por ser vaidoso, não sei o que, mas nunca vi alguém falar que o Cristiano Ronaldo é mau atleta, que ele faz birra. Eles têm esse negócio de falar com a imprensa quando eles querem tudo, mas o Neymar, ele é o Justin Bieber do futebol, dado a Chile. Não, ele fica bravinho. Ele não respeita o público que o vê, né? Sim. Porque quem aqui no Brasil para ver o PSG, para ver o Neymar. Sim, exatamente. E eu tava vendo, acho que foi contra o Olympique que ele foi expulso, porque o cara derrubou ele e levantou pra revidar. Teve aquele lance há um pouco tempo atrás aí também, que ele derrubou o cara lá, fez falta, daí ele foi e ameaçou dar a mão pro cara, sendo que o cara esticou a mão, ele saiu. O cara esticou a mão, ele saiu. Daí ele falou, o cara tava... Bom, o cara parece que tava provocando ele também antes, não? Eu acho que foi uma falta de respeito. Mas quem é o cara? Mas esse tipo de brincadeira eu acho até gostoso do jogo. É rivalidade, isso tem que ter. O problema do Neymar é que eu acho que ele quer ser mais protagonista do que ele é, sabe? Sim. Eu acho que isso ainda pega um pouco. Eu acho que ele não tem o feeling de tocar. Ele não sei se vocês chegaram a ver o texto que o pai dele publicou no dia seguinte,
acusando, falando na guerra tem os lados que guerreiam e tem aquele que não tá em nenhum lado, mas que é o Abutre, Abutre. que Maldita foi minha mãe que me alfabetizou, porque olha, eu preferia ser analfabeto do que ele assim. Então, e a referência foi clara, principalmente ao Casagrande, né? Falando que é jogador que pega seus fracassos, não sei o quê. Tudo bem, o Casagrande não foi um jogador da altura do Neymar. Mas como comentarista ele é muito... e como comentarista ele costuma ser muito honesto, muito pontual. Ele fala o que ele pensa. Né? Ele não fica fazendo firulinha, agradando. Ele não tá pra agradar. E eu não sei... E ele fala, o Neymar é animadão pra caramba, né? Todo mundo sabe. Eu não sei o que passa na cabeça do Neymar dele achar que as pessoas têm que cultuar ele. Tipo, você vê alguns outros ídolos, que nem a gente falou do Gabriel Jesus, é um cara que chorou quando saiu do Palmeiras, muita cara que tem uma... O Gabriel Jesus, ele chora o tempo todo, né? Ele tem cara de choro, mas ele é um cara muito mais humilde, muito mais carismático, assim, que tem muito mais perfil de ser um ídolo, assim, né? Ele não é tão midiático, né? O Brasil, se você pegar a seleção brasileira, é só o Neymar que é um cara que se destaca mais pela seleção e mais na mídia do que os outros. Sim. Mas o Neymar ele não consegue ser o cara protagonista, um cara que o companheiro fala, puta, esse cara é que eu vou confiar na Europa. O Neymar, eu tenho dúvida se ao final da carreira dele ele vai ser ídolo de alguma coisa, de algum clube, assim. Ele pode eu acho que ele vai ser tipo o Fenômeno, que é um cara que não liga. O Brasil ganhar a Copa, por exemplo, com ele jogando, sendo o principal jogador da Copa, ele pode, né, ser lembrado por isso aí, mas ser aquele cara ídolo, aquele cara com identificação com a torcida e com o clube, eu acho que ele é bem provável que ele termine a carreira sem. Então, mas o Ronaldo Fenômeno que você falou, Thales, a diferença é que ele nunca foi de dar esse chilique, ele tinha não, sim, mas em relação de não ser ídolo, né? Ele não é ídolo de nenhuma torcida que ele passou. Sim, ele é tipo um ídolo. Mas acho que também até porque ele jogou nos partidos, né? Não, e o Ronaldo ele sempre jogava em rival, né? Eu acho que ele pensou muito mais aonde ele ia ter espaço para mostrar o futebol dele do que identificação com o clube. No fim da carreira ele precisava de um espaço grande mesmo, né? Que senão não cabia. E a partida, essa última partida do Barça e do Chelsea, do Barcelona e do Chelsea, que acabou 1-1, vocês viram? Eu assisti o finalzinho. Eu vi o tape porque eu queria ver se o Messi tinha feito o gol, né? E nunca tinha feito o gol. Ele fez. 8 jogos, né? Mas também aquele gol ali, a defesa. E ele fez um gol que não é comum do Messi fazer, não. O Messi normalmente é aquele cara que costura pro meio e bate, né? Mas a defesa ali não, ele já pegou na. Eu assisti o segundo tempo. Eu achei o Chelsea bastante limitado. Eu não sei se é por conta do técnico também. O pessoal também. O Chelsea também sofre de depender muito do Willian. O Chelsea, desde a época do Mourinho, tem um problema sério com o departamento médico. O cara nunca recupera 100%, sempre tá. Eu fiquei feliz pelo gol do Willian, cara. Eu não vi o jogo, eu não sei. Só vi o finalzinho, mas é bom saber que. O Willian é um cara que os jogadores da seleção. É um cara que joga muito mais no Chelsea do que. O Willian é um cara que joga muito mais no Chelsea do que na seleção, né? Na seleção. Mas eu achei que o Willian, na seleção, na época, antes do Tite assumir, quando tava o Dunga, ele era o que tava conseguindo ter o melhor rendimento. Do Coutinho. Mas é porque aquela seleção do Dunga, ou era o Neymar, ou era a ponta direita. Né? E aí jogava com ele bem aberto. Era mais ou menos o que era a seleção do Felipão. Era o Oscar na ponta direita e o Neymar correndo o tempo todo. Mas ele fez uns jogos muito bons pela seleção do Dunga, né? Mas, tipo, não é que a seleção do Dunga também não precisava de muito pra fazer um jogo bom, né, cara? Sim. O time parecia um Oliveira time de pimbolim. Parecia um time de pimbolim, o time do Dunga, pelo amor de Deus. E o Bayern fez 5 hoje de novo, né? Mas também Bayern pegou o time lá, que eu não sei nem falar o nome daquele time. Mas o Besiktas é bom, viu? O Besiktas é bom. Tem o Pepe lá, ó. Expulso logo no começo também. Teve isso também, né? O cara foi expulso nos primeiros minutos lá. O cara foi expulso aí, putz. Se não foi o Pepe, né? E quem vocês acham que vai dar? Felipe, você? PSG, Real, Barça e Chelsea. Dos dois aí, quem sai desses dois confrontos aí? Eu acho
Vai lá. Começa pelo Felipe. Eu acho que o Barça tem um leve favoritismo por jogar em casa, e eu sou fã do Messi, e eu acho que onde tem Messi é o favorito, tirando quando é na seleção argentina, né? Porque aquele sistema defensivo da Argentina não há Messi que aguenta. Mas E do eu acho que PSG o Barça tem uma leve vantagem, um leve favoritismo, mas está aberto. Paris Saint-Germain e Real, eu antes do primeiro confronto eu diria que o PSG, mas eu acho que o Real leva essa, viu? Tudo jogador cascudo, bicampeão da Champions, camisa pesa, eu acho que vai dar Real. E você, Fábio? Vou torcer pro Paris Saint-Germain, mas acho que vai dar Real. Não, eu acompanho o Felipe. Eu acho que o Barcelona deve passar pelo Chelsea. Eu acho que até nem vai ter tanta dificuldade aqui no Camp Nou. Eu acho que o Chelsea não vai, fazer jogo duro. Olá, peraí, só um intervalo. Peraí, deixa eu te interromper. Não vai ter tanta dificuldade aqui no Camp Nou? Você tá na Espanha, cara? Continua aí. Não, mas... E o Real e PSG pode ser um pouco de torcida também, mas eu acho que o Real deve passar sim. E eu acho que o Real vai longe nessa Champions. Assim, minha torcida pro Real é pra ele, salvar o ano na Champions. Não que eu seja um torcedor do Real, mas eu acho que o Real ele tem condições de estar na final e implicar pelo título. Seria muito bom se a final fosse até um Real e Barça. E você, tá? Aí não ia ter juiz, né? Se a final fosse... Aí não ia ter juiz nem na... E se o Corinthians chega na final do Mundial, não vai ter juiz no Mundial também. Até as equipes mais ajudadas pela arbitragem. Eu acho que o Real passa, porque o Real, além de ter um grupo formado há mais tempo, é um time melhor mesmo, um time de transição rápida, que não quer, sabe, cadenciar o jogo, não é dependente de um jogador, tem uns jovens que vêm no banco e muda a partida. Isso, e bem falado, Thales. A molecada que entra no Real entra e resolve. É uma molecada muito boa. E o Zidane mexe muito bem, né? É difícil você ver um técnico que mexe tão bem quanto o Zidane mexe no time. Às vezes ele nem está tão bem, mas ele vê que o jogo precisa e muda na hora. Diferente do técnico do Paris Saint-Germain, que eu achei muito limitado. É um cara que está dirigindo, é um motorista de ônibus dirigindo uma Ferrari. E Barça e Chelsea. Eu não consigo me arriscar não, porque o Conte é muito bom técnico. Eu não acho que ele vai vender fácil a derrota não. Eu concordo com vocês. Eu acho que o Real passa não é só pelo peso da camisa. O Real é aquele time que chegou um pouco desacreditado pela má fase, mas a gente já viu várias vezes times desacreditados, aí o pessoal acaba achando que vai chegar, que no PSG achou que ia passar fácil, que ficou com a posse de bola, mas não criou tanta coisa, e o técnico do PSG realmente está muito abaixo do Zidane. Do elenco. E do elenco e do Zidane. Ele tomou um pau do Zidane nesse jogo aí. Então eu acho que o PSG não vai conseguir tirar a diferença, porque tomou 3-1 jogando, foi... o segundo jogo em casa, né? Foi fora o primeiro jogo. Mas mesmo assim, tomou 3-1, vai ser difícil tirar. E do Barça e Chelsea, pelo que eu vi hoje, eu acho que o Barcelona chega. O Chelsea, ele tem um contra-ataque forte ali, mas eu também acho o técnico meio Zé. Acho que o Barcelona também, jogando em casa, tendo empatado em 1-1, acho que consegue sair com a vitória, mas o Chelsea tem boas chances. Muito mais do que o PSG. Desculpa te cortar, tem um detalhe. O Chelsea, ele vai ter que ir pra cima do Barcelona, né? Então tem. Mas se bem que não, o empate em 0-0 é do. O empate 0-0 é do Barcelona. É do Barcelona. Verdade. Mas não é do eu nunca vi o Barcelona segurar, né? O Barcelona já entra pra meter a sacolada no cara. O Barcelona Sim. não é um time de já sair pro ataque. Mas o Chelsea vai ter que ir pra cima do Barcelona, né? Mas eu não acredito que o Barcelona vai esperar. Eu acho que o Barcelona vai propor o jogo. Eu sei, mas os dois se atacando aí fica difícil. Vai ser aquela coisa, o Barcelona vai fazer o esquema de jogo dele de sempre, de dominar a bola tal, e ir pro ataque, e o Chelsea vai ter que tentar sair mais pro jogo, não ficar só mas eu acho segurando que contra-ataque. Eu acho que o Chelsea, desculpa, Lu, eu acho que o Chelsea também não vai sair tanto não. Acho que ele consegue esperar ali, na medida, tentar segurar,
claro, não tem que segurar o máximo para não tomar um gol logo de cara, mas assim, na medida que for passando o tempo, que for ali pro meio do segundo tempo, bater naquele nervosismo no Paris Saint-Germain. É que o Barça, ele começa com resultado, né? Mas isso de começar com resultado não é tão bom, porque, por exemplo, se o Barça não for pra cima, ele começa com a vantagem ali do 1-1. Daí se ele fica ali, toca a bola, acontece igual aconteceu no jogo de hoje, por exemplo. E toma um golzinho, né? Daí toma um gol aos 30 minutos do segundo tempo, aí acabou, cara. Aí, tipo, bateu o desespero pra tirar o resultado. Então jogar em casa com uma vantagem pequena assim, nem sempre é muito negócio. E dos confrontos Basel City, Porto, Liverpool, Besiktas e Bayern? Pra mim são os únicos garantidos. Não dá nem pra discutir isso aí, né? O City foi 4-0, Liverpool 5 e o Bayern 5. Mas Tottenham e Juventus tá aberto ainda, hein? Eu acho que esse vai ser o grande jogo. E foi o melhor jogo até agora Quanto foi? Foi 2-2? 2-2. 2-2, com o Tottenham jogou muita bola. O Tottenham tá jogando muito bonito, né? Tá gostoso de ver o Tottenham. Não sei se vocês concordam comigo, mas tá gostoso. Do time de inglês só não é legal ver o Manchester jogar, porque o Manchester de Mourinho é feio, mas ganha. Agora tem o Manchester e... É Manchester e quem? E Sevilha, né? Sevilha. Acho que também Manchester, Sevilha e Shakhtar e Roma. Esse é um jogo difícil, porque o Shakhtar é um time chato de passar. Ele vai pegar melhor Roma desde a época do Batistuta. Não, tá jogando muito mesmo. Vai ser um jogo bom também. 2 jogos bons, né? Vamos ver como vai ser, se nossas apostas estão certas. Pode falar, Thales. O Sevilha lembra muito o Galo doido lá do Liverpool. É um time que ataca e esquece de defender. É um jogo que vai ser muito bom, cara. Antes de sair da Europa, não sei a próxima pauta, o Messi tinha dado uma declaração quando o Neymar saiu que equilibrou mais o Barcelona. E parece que o Liverpool também tem acontecido mesmo após a saída do Coutinho. Eu acho que o Coutinho ou a entrada daquele zagueiro lá que eu não me lembro o nome. O Van Dijk, ele deu equilíbrio, o Van Dijk. Eu acho que o Coutinho, o Liverpool perdeu um pouco da criatividade. Ele é o cara que ele mudava o sentido da jogada na hora e dava certo, porque o Liverpool TT ficava na frente e ficou muito rápido, né? O Coutinho é muito bom também. E é difícil achar um cara com a visão de jogo dele. No elenco do Liverpool não tem. O Coutinho, apesar de ter começado no Vasco, é muito bom, cara. O Vasco tem essa tradição aí. Mas já que o Felipe comparou, é aqui o cachorro do lado de cá. O Felipe comparou, o Nenê equilibrou, a saída do Nenê equilibrou o time do Vasco. É verdade. O Paulo não ganha mais nada. E o Vasco não assim, eu vou torcer, assim, eu acho que eu vou torcer até pro Liverpool nessa Champions, mas dá dó, né, de, assim, o Liverpool, por exemplo, ganhar a Champions logo agora que o Coutinho saiu, né? Eu acho que foi uma... Eu tô meio... Ele não vai ter serventia pro Barcelona, porque o Barcelona já tava liderando o campeonato abertado. Eu acho que ele errou, ele devia ter terminado a temporada, porque disputa Champions pro Barça, ele só tá jogando o espanhol, que o Barcelona já tá disparado. Então, ele podia, acho que, ter ficado mais esses 6 meses aí e tentado uma Champions ali pelo Liverpool. Sendo que todo mundo no Liverpool, da linha do meio de campeonato, todo mundo tá jogando muito. O último jogo dele na Champions, ele fez 3 gols. O Liverpool que tirou a invencibilidade do City. Que, inclusive, foi eliminado pelo pequeno Wigan, é isso? Da terceira divisão? Sim. E já jogou, eu já vi o Wigan jogando a primeira divisão da Premier League. É um time mais encardido também, não? Você com certeza já viu. Não, e assim, foi tipo 29 finalizações do City, 3 do Wigan, 82% de posse de bola do City. Foi um massacre, mas deu Wigan. Em questão de finalização, lembra muito o Corinthians no passado, né? Porque o Corinthians no primeiro turno ano passado, tipo, o jogo era 2-0. Finalização do Corinthians, 2 chutes pro gol.
Eu acho mas que vale é no bola na futuro rede. breve a gente vai precisar pôr um corintiano aqui no A gente Vai ter convida o fronteira. Thiago. A gente convida o Thiago. Falando em Corinthians, em Vasco, vamos falar da nossa última pauta de hoje, que é o regulamento dos campeonatos estaduais aqui no Brasil. Thales, começa você falando do campeonato carioca. O Campeonato Carioca é o campeonato mais bizarro, com o regulamento mais bizarro que eu já vi. Você tem dois turnos, aí o campeão de um turno, de qualquer um dos turnos não garante vaga na final. Ou seja, não vale nada você ganhar um ou outro turno. É que o campeão do primeiro turno é Taça Guanabara lá, né? Que eu sempre acho. Nossa, nem acompanho muito o carioca. É que na verdade a Taça Guanabara é da época que existiu o estado da Guanabara, quando o Rio de Janeiro era a capital. Então é considerado o torneio mais velho. E o estadual mais velho. você, Fábio, qual o campeonato do Brasil, dos estaduais aqui que você acha que tem que você tenha visto aí que tem o regulamento pior mais regulamento. bizarro? Não, então, é uma disputa forte. No Rio, ano passado foi pior que esse ano, né? Porque Eu eles acho deram que... assustado que ano passado o Vasco foi campeão do primeiro turno, daí o Thales pode até confirmar. Ele foi eliminado com empate, não foi? Não, o Vasco foi campeão do segundo. E aí, a vantagem é o que eu tô falando, assim, não importa se você é campeão ou não, eles vão tomar os pontos que você fez na primeira e na segunda fase e foda-se o troféu. Não, mas esse ano, Thales, o campeão do turno joga a semifinal pelo empate. Sim, mas é isso mesmo. Mas ano passado não. Ano passado o Vasco foi campeão de turno, só que não tinha essa taxa de empate. Mas aí pegou o Fluminense, que também era campeão de turno. E o Fluminense na campanha era melhor. Não, então, esse ano eu acompanhei, eles vão separar os campeões de turno. Alguma coisa. Tinha duas coisas que eu vi que era boa no campeonato carioca. Uma que era ter as 5 substituições que agora vetaram. Eu acho que ia ser até um avanço. E a outra é o Eurico Miranda. Não, e a outra foi o Pelé. Pelé como embaixador. E você trazer um pouco da história do esporte faz bem. E o Pelé, o primeiro jogo dele como profissional foi pelo Vasco. Na época que ainda tinha um preconceito muito grande contra o jogador negro, né? Não, um pouco depois. O Pelé já foi um pouco depois, né? Mas o Vasco, ele tem uma história bem interessante, bem importante no país por conta disso, né? De seu... Inclusive, parece que é a única coisa importante pro Vasco. Não, o Vasco fez uma coisa importante pros corintianos também. O Diego Souza perdeu aquele gol na cara do Cássio e o Corinthians depois foi campeão por conta disso, da Libertadores e do mundo. É por isso que o São Paulo contratou ele. Porque não tá disputando Libertadores. É, lógico. Amarelar na área não adianta. E você, Felipe, qual o campeonato aí que você acha que tem um regulamento mais bizarro? Não sei se está acompanhando aí, ou só de São Paulo. Eu acompanho mais o eixo aqui, né, de São Paulo. Eu acho que os dois são bem ruins. É longo, o Campeonato Paulista é longo. Esse regulamento de você jogar não joga contra os do seu grupo, contra os seus adversários de pontuação, você não joga contra. Acho bem esquisito e acho que tinham que rever isso aí, dar uma melhorada e dar uma empatada. O Campeonato Paulista acaba com o derby interior, né? E o problema do Porque esse ano o Santo André e o São Caetano caíram no mesmo grupo. Então, e o ABC tem uma rivalidade lá que vocês não vai ter jogo. Então... Não, e o que eu acho do Paulista é assim, tipo, vai jogar agora Palmeiras e Corinthians. Só que tecnicamente o jogo não vale nada, né? Fora a moral. E eles não brigam um contra o outro? Porque tipo, não tem vantagem de empate. Tá dando pra me ouvir? Sim, pode falar. Sim, pode falar. O campeonato tem a parte bizarra que tipo, um time não vai acontecer, mas tipo, um time pode fazer uma campanha melhor que o outro e por estar grupo diferente, um passa, outro não. Você pega o grupo do Palmeiras, os times têm muito mais pontos que o grupo do São Paulo. E tem time que no grupo do Palmeiras não se classifica e se classificaria no do São Paulo. Sim. É muito bizarro do jeito que é meio injusto, né? É injusto.
Eu acho que eles deveriam tentar readaptar, talvez fazer 2 grupos de 8 times com uma fase única e cruzamento, ou até pontos corridos com semifinal e final É muito estranho, né? Porque geralmente quando é de chaves, assim, com grupos, os times se enfrentam dentro do grupo, né? E daí se classifica ali o primeiro, ou seja, o primeiro e o segundo, né? E ali eles fizeram o contrário, enfrentam os como são 4 grupos, se eles fizessem para enfrentar dentro do grupo, os grandes não se enfrentariam. Então provavelmente essa que é a ideia deles de cruzar, porque daí todos os grandes os 3 grandes jogam, né? E é meio que os 4. E o campeonato é meio que manipulado no regulamento para semifinal ser Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, né? É lógico, tudo pela audiência. Mas é uma pena porque assim, o campeonato os times do interior, eles deveriam, né, os times menores, deveriam ter um investimento melhor, de repente o time ser adotado por uma cidade, né? Porque para ele gerar uma identificação, porque os times não têm identificação com cidade, então é difícil, qualquer cidade que você for aqui, você vai ter torcedor dos 4 grandes. Você não vai ter geralmente um time que seja da região ali, que nem aqui, a gente tem o Paulista aqui. O Paulista não chega a ser o primeiro time do pessoal aqui, porque ele é um time menor, tal. Geralmente é o segundo time. Mas quando ele estava disputando a primeira divisão do Paulista, ainda tinha bastante gente que, torcia pro Paulista, ainda ele tinha um retorno. E tem muito time que sofre um pouco por não ter isso, né? Deveria ter um investimento maior, aí, um incentivo maior pro tirar um pouco o foco dos grandes para dar chance para os times do interior, os times menores conseguirem se manter e daí de repente os grandes entrar depois no campeonato, sei lá, fazer alguma coisa. É que o formato atual ele faz os grandes meio que eles abandonarem essa primeira fase, né? Menos o São Paulo, que não tá disputando nada, só a Copa do Brasil. Eu acho que o problema do Paulista é que acho que foi até a TV que chamou a atenção dos organizadores, porque aqui do lado no Carioca, o regulamento mais clássico era tanto muito clássico na Taça Guanabara quanto muito clássico na Taça Rio. E eles tiveram algo para sempre ter clássico para ser atraente para a TV. Só que não adianta nada você ter um jogo, por exemplo, Santos-São Paulo com reserva. E é o que acontece um pouco, não nesse ano ainda, né? É porque esse ano atropelou a pré-temporada. Assim. Esse ano o futebol paulista está vivendo um pouco de ilusão, né? O São Paulo contratou meia dúzia de velho e acho que vai dar um grande passo. O Santos ainda fica naquela... A gente vai pegar as coisas na base. O Corinthians acredita que pode fazer mais um ano atípico. E o Palmeiras acredita que pode fazer um time com um monte de estrela. Por enquanto isso tudo é ilusão. Então eles começaram o jogo entre Santos e Palmeiras para assistir, foi um jogo tecnicamente muito ruim. Então, essa é outra coisa aqui, porque a audiência do futebol vem caindo, né, no Brasil, de tempos em tempos na TV, na Globo, né, que manda no futebol. Mas é inevitável, porque hoje você tem um monte de outras opções e que nem eu não sou um fanático do futebol, eu gosto de assistir, mas eu gosto de assistir jogos bons, cara. Então, por exemplo, o jogo hoje do Chelsea eu quis assistir, o jogo da semana passada. Às vezes tem algum jogo de Libertadores, assim, nem que não seja do, tipo, o Vasco está agora na pré-Libertadores lá, eu prefiro assistir um jogo do Vasco na pré-Libertadores do que assistir Santos e Santo André no Paulista. Você sabe que vai ser aquele joguinho de toque pro lado, de monte de erros, de mais bola fora do que acontecendo alguma coisa. Então, e tem toda a concorrência dos outros aparatos, né? E não só das outras coisas que tem para assistir, hoje você tem internet, você tem Netflix, você tem um monte de coisa, então é natural que o esporte perca, o futebol perca um pouco de audiência. Os caras têm que entender que é um processo natural. E entregando um produto ruim aí... São jogadores ruins, né? Você não pega mais o Palmeiras da Parmalat, o São Paulo com Raiz. Não, você não tem mais jogadores bons. E o futebol, ele... claro, a tática é importante, mas tá aquele negócio assim, os times se preparam ali para ter uma defesa sólida, bem taticamente, e fica aquele toque de lado, você não tem mais... Aqui lá na Europa, você ainda, pegando os grandes, você consegue ver isso, mas aqui no Brasil, mas você não tem pegar, mais aquele time que tem um jogador que quebra a marcação, que quebra as linhas,
uma troca de passe. Parece que os treinadores eles não treinam taticamente o sistema ofensivo. É só o defensivo ali que tem que estar montadinho, compacto, e depois que pega a bola, seja o que Deus quiser. Mas isso é muita parte da economia, né? Do clube, né? Tomar uma administrada, né? O Corinthians reelegeu um presidente que colocou eles no buraco, né? Com essa arena fajuta. O presidente de São Paulo foi inteligente de falar não para a FIFA, né? Agora o Corinthians vai pagar 1 bilhão e 400, não tem de onde tirar esse dinheiro, e o torcedor corintiano tem que ver o time que joga com Romero, Cleison e Júnior Dutra. E a falta de investimento na base também, e a hora que surge, demora tempos para surgir um grande jogador, e quando surge um jogador que não precisa nem ser tão grande, que é um pouco diferente do que a gente está vendo por aí, os times já têm que vender rapidamente. O São Paulo mesmo ano passado passou por isso. Surgiu o David Neres, o Luiz Araújo, e os meninos não fizeram nem 30 jogos pelo time. E já nem estreou, né? Não, ele chegou a jogar em 2016, na reta final do brasileiro ali, que o São Paulo. Ele chegou a jogar alguns jogos, ele até fez gol no clássico contra o Corinthians. E aí começou o ano e foi vendido. É uma pena, porque ele agora é o melhor jogador da Holanda, né? Não, e são meninos assim, poxa, 2 anos, 1 ano, 2 anos que ficasse ali no clube, hoje o São Paulo com certeza, com essa molecada da base, se tivesse segurado até esse ano, pelo menos, seria um time totalmente diferente com os meninos ali. E até mais atraente de vez, São né? Paulo vendeu mais da metade do time titular durante o campeonato, cara, é só absurdo. O time de São Paulo é muito lento. Não, e se você for pensar, era pro futebol brasileiro ele ser o melhor do mundo, né? Porque assim, cara, os times nossos são maiores que os de fora em termos de torcida. Público tem no Brasil. Então era pra ter condições, tipo, de se pelo menos chegar próximo do dinheiro dos times de fora. O que falta é eles fortalecer a liga aqui. Eu acho que o pessoal não tem gestão, né? o pessoal não fala. Os próprios times não valorizam o campeonato aqui. Sim, se você for ver os trabalhos, os clubes aí que tem sócio torcedor, se tivesse um plano sério, uma proposta interessante, e não ficar refém ali, né, os times não ficassem refém da torcida organizada, eles teriam condições de tipo, ter uma receita muito maior, sem depender tanto de direitos de imagem da TV, de patrocínio. O Brasileirão é refém da CBF e os clubes não fazem nada para mudar isso. CBF é refém da Globo, aí por aí vai. E é um ciclo, né? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Thales? Eu acho que o problema dos estaduais, além do regulamento, tudo que a gente sabe que o futebol é muito organizado, falta planejamento do time, do clube. A gente tá falando do São Paulo que vendeu ano passado uma dupla que o David Neres é o melhor foi o melhor jogador do primeiro turno do holandês, e o Luiz Gustavo, outro, Araújo. o Luiz Araújo, ele fez um golaço esse final de semana pelo Lille. Era 2 meninos. Hoje o São Paulo é um time extremamente lento e assim, jogou a chance de ter dois meninos que podiam virar ídolos, um jogava na ponta direita, outro na esquerda. E é o que você falou aí, contratou um monte de tiozão. Todo mundo meio campo, contratou 3 meio campo, contratou Diego Souza, Nenê. E tá tentando repatriar o Ganso ainda. Nossa, vai ficar o time de... Aí vai... Não, o São Paulo foi ter o melhor time de 2014, né? O problema é que os presidentes de clube, eles ainda tratam os times, né? Não tratam como uma empresa, não tem uma estrutura de empresa. Eles ainda tratam como se fosse o time do filho dele, que ele montou o time ali pro filho dele jogar, e daí ele põe quem ele quer, ele contrata quem ele quiser, ele tá devendo 400 milhões e paga 100 milhões no jogador, que ele não consegue manter depois. É uma falta de planejamento e também uma falta de respeito às leis, né? Qualquer clube aí hoje em dia, se fosse uma empresa, já teria fechado, aberto falência, já teria com
com o governo batendo lá e cobrando as dívidas, mas Sim. com o clube isso não acontece. O futebol é uma terra sem lei aqui no Brasil. Pra terminar, Felipe, quem ganha o Paulista e o Carioca? Quem ganha o Paulista e o Carioca. Quem você acha? Pode usar o coração? É bom, né, cara? Senão você vai ter um infarto Cara, aí, a gente vai ter que parar de gravar. Por incrível que pareça, eu acho que dá Santos no Paulista. Não, eu acho que dá São Paulo no Paulista. E no Carioca, o Flamengo levou a Guanabara, né? Foi. Sim. Foi, mas não muda em nada. Não Quem muda tá nada, naquele só tá na regulamento. semifinal, é isso? Isso. Não, Só vai- eu acho que o Flamengo leva. Até porque, assim, quem poderia talvez incomodar o Flamengo é o Vasco, que tá na Libertadores. Embora o Flamengo também esteja, eu acho que o Flamengo tem mais time, mais elenco, né? Então eu acho que o Flamengo deve levar o Carioca e aqui em São Paulo eu acho que eu tô falando um pouco pelo coração e por estar, acho que todo esse tempo os times estão na Libertadores, os outros 3 grandes. São Paulo é o único que não tá. E todo esse tempo acho que esse ano é pra sair dessa fase, dessa fila de espera. E você, Fábio? Eu acho que no Rio o Botafogo leva. Por incrível que pareça, eu acho que eles vão querer. Botafogo. O cara é o Botafogo da Cartola ali. Se o Botafogo levar, a gente participa da Mega Sena junto depois, faz um jogo junto. Em São Paulo, cara, São Paulo é o que fala, não tá muito pra ter um palpite, pode acontecer qualquer coisa. Eu acho que fica entre Corinthians ou Palmeiras. E você, tá? Eu acho que... Pode falar. Pode completar. Pode falar, Bruno. Não, eu acho que vai no final das contas o Corinthians acaba levando, viu? Um gol impedido, mas leva. Normal. E você, tá? Eu acho que o Flamengo vai ser campeão carioca. Corre o risco, de novo, pela falta de planejamento no futebol, corre o risco de novo ser o único título do Flamengo do ano, né? Já que eles contrataram um técnico que falou que não quer ser técnico. Tô louco, e o cheirinho, cara? O cheirinho de campeão. No Rio de Janeiro tem cheira 2 coisas, né? Mas não vou falar disso. No Paulista eu apostaria no São Bento. Nossa, São Bento, cara corajoso. O São Bento é um time que tá, se não me engano, na segunda divisão, tá. É um time que a gente fala cascudo, né? Tem alguns jogadores lá que o São Bento tem um time bem montado, cara. Eu assisti um pouco o jogo contra o Corinthians, acho que foi empatou, acho. Não, ele ganhou, né? Foi 1-0. Ganhou jogando melhor na Itaquera. Eu assisti um pouco do jogo, o time é bem montado, cara. Não é absurdo o que você tá falando, não. Bom, eu acho que em São Paulo deve dar ou Palmeiras, ou São Paulo, ou Corinthians, ou Santos, ou São Bento. No Rio eu acho que vai dar Flamengo ou Vasco, mas acho que vai dar Flamengo. Não, em São Paulo eu acho que deve dar o Palmeiras, é capaz de levar ainda. Eu acho no que Rio é mais fácil. É mais fácil o São Bento ser campeão do que o Botafogo. No Rio é que você perguntou campeão, aí é mais difícil. Se fosse difícil, eu acertava. Era o Vasco. Que maldade, hein? Muito boa. Então, é isso aí. Com essa homenagem ao Vasco e o Thales, um dos únicos 3 vascaínos que eu conheci na vida até hoje, a gente vai encerrando esse... Porra, você conheceu 3, cara? É quase a torcida inteira. Não, cara, eu conheço um cara que ele era São Paulino e ele virou vascaíno após aquele 7-1. Foi 7-1? Esse cara aí passou pela cura gay? Então, ele virou vascaíno depois daquela goleada, acho que foi em 2001. 7-1. 4 gols do... Saudoso, eu queria mandar um abraço pro Alencar lá. Não fala 7-1 que eu já lembro de Brasil e Alemanha. Eu já lembro da Alemanha. Deixa pra lá. 7-1 de 2001. Aliás, um abraço pro Alencar que ajudou, foi o melhor jogador do Vasco aquele jogo lá. Goleiro do São Paulo.
Então a gente vai encerrar esse primeiro Voz do Esporte, nosso podcast. A gente vai voltar em breve, talvez na próxima semana, com umas pautas diferentes, pra gente, talvez uns convidados diferentes também, para colaborar, para completar. Valeu todo mundo que participou. Quem gostou, ouviu aí, dá uma curtida, compartilha aí, manda sugestões de pauta e a gente vai falar aqui, de repente, alguma sugestão aí. Pode até surgir convidados diferentes aí, quem sabe você não seja convidado para participar do próximo podcast. Então, é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.